Bom, retomando então a nossa conversa, primeiro vídeo eu expliquei o que é a cidade, né, o espaço urbano, e depois eu expliquei o que é a urbanização quando as pessoas passam a viver, né, nas cidades ou se sentem mais atraídas pelas cidades. Bom, se a gente parar para pensar, pela lousa anterior, né, que eu coloquei, pelo slide anterior que eu coloquei, a urbanização ela acontece por dois fatores principais, a industrialização e a terceirização. Agora, esses fatores, eles nem sempre acontecem ao mesmo tempo nas diferentes regiões do mundo. Então é por isso que existem lugares que ainda estão se urbanizando, tá? E existem lugares que já se urbanizaram há muito tempo. Então agora o que eu vou analisar é o padrão dessa urbanização no mundo. Claro, em linhas bem gerais para a gente entender, existem modelos mais parecidos com esse, modelos mais parecidos com esse. Então eu vou dividir a minha análise em duas categorias. Eu vou primeiro analisar como foi a urbanização dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento, tá? Para ficar mais fácil a análise, vamos falar que desses países desenvolvidos, eu estou falando principalmente dos europeus. Depois a gente trabalha algumas exceções. E no caso dos países em desenvolvimento, eu, por exemplo, estou falando do Brasil, tá? Então veja só, a urbanização de países desenvolvidos, no caso os europeus, ela se inicia com a Revolução Industrial, no século XVIII, e ela se estende até o século XX. Então veja como esse é um processo que demora um bom tempo para acontecer. Olha a diferença. A nossa urbanização, ela também se inicia com a Revolução Industrial Brasileira, por exemplo, era Vargas, e veja que nos anos 80, 5 décadas depois, a nossa urbanização ela já estava consolidada. Então a gente pode dizer que a urbanização de países desenvolvidos foi um processo gradativo. Em que sentido? Se estendeu ao longo de séculos. A urbanização de países em desenvolvimento foi um processo acelerado, porque se estendeu ao longo de apenas algumas décadas. Em outras palavras, o êxodo rural aqui foi um processo que se estendeu por alguns séculos, e esse êxodo rural, o mais interessante de tudo, é que ele vai acontecer em direção a várias cidades ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu moro na Inglaterra, durante o processo de Revolução Industrial, e eu sou do campo e quero melhorar de vida. Qual era o lugar que mais provavelmente eu ia melhorar de vida? Londres. Então suponha que eu saio aqui, e vou para Londres. Agora a pergunta é, será que só Londres era a cidade que estava se industrializando? Ou haviam outras cidades que se industrializavam ao mesmo tempo? Eu poderia, por exemplo, na mesma época, quase, ir para Manchester. Na mesma época, eu poderia, de repente, ir para Liverpool. Então, percebe que, ao mesmo tempo, diferentes cidades se industrializavam e as pessoas saíam do campo e iam para essas diferentes cidades. Por exemplo, a França. Sem dúvida, se eu quisesse melhorar de vida, a cidade mais interessante seria Paris, mas não a única cidade. Eu poderia de repente ir para Marselha, eu poderia ir para Lyon, eu poderia ir para Nice, que eram cidades que também se industrializavam mais ou menos na mesma época, certo? Quando a gente olha para o caso brasileiro, veja a diferença. O êxodo ele aconteceu num período muito mais curto. E o êxodo ele não aconteceu dessa forma aqui. Ele aconteceu dessa outra forma. Eu queria melhorar de vida a partir da década de 30 no Brasil. Você estudou indústria. Lembra? O Brasil não foi um país que teve vários lugares se industrializando ao mesmo tempo. Durante esse período, principalmente falando, eu teria como oportunidade São Paulo ou Rio de Janeiro. Então a gente pode dizer que o processo de urbanização dos países desenvolvidos, ele foi um processo desconcentrado, porque ele caminhou em direção a várias cidades. E o processo de urbanização em países em desenvolvimento foi um processo concentrado. Porque países em desenvolvimento são países em que a economia, por um bom tempo, ela se manteve concentrada em apenas alguns lugares, em apenas algumas cidades. E, consequentemente, essas cidades elas acabaram crescendo muito mais.
Veja aquilo que eu falei no começo da aula. Se você entende o processo de urbanização, provavelmente você vai entender as características da cidade daquele país que você está analisando. Países desenvolvidos costumam ter cidades mais organizadas. Países em desenvolvimento costumam ter cidades mais caóticas. Toma bastante cuidado com o que eu estou falando aqui agora, tá? Pablo, você está me falando que Paris, desde o começo, era uma cidade organizada? Não, não estou. Então você já deve ter assistido filmes de época, né? E você deve ter visto que a galera se manifestava em Paris contra as precárias condições de vida e tal. Agora, olha qual é a ideia. Paris ou Londres foram cidades problemáticas lá no século XVIII, XIX, para 100 mil pessoas. Tudo bem? Para 500 mil pessoas. Essas cidades passaram a ter 1 milhão de habitantes um século depois. Então, eram cidades problemáticas, mas para um número relativamente reduzido de pessoas. Como ao longo de séculos essas cidades foram crescendo, aos poucos, com o enriquecimento desses países e com menos pessoas para você ter que contornar os problemas, essas cidades foram se organizando. Não é o caso. Coloca na sua cabeça, São Paulo, em 1900, era uma fazenda. Eu acabei de mostrar a foto da Avenida Paulista. São Paulo, em 1900, tinha menos de 50 mil habitantes. São Paulo, em 1950, já tem 5 milhões de habitantes. Consegue imaginar como você organiza, como você planeja uma cidade que explode de pessoas de uma vez? Então, o problema da urbanização dos países em desenvolvimento ter sido muito rápido e concentrado em alguns lugares é que essas cidades elas acabaram se tornando cidades extremamente problemáticas. Guarda isso que eu estou falando. Esse é sempre um bom argumento para você começar a analisar qualquer tipo de problema que existe numa cidade, que é algo que costuma aparecer demais em redação. Então, às vezes, você tem que refletir sobre a falta de transporte público. O argumento é sempre o mesmo. As cidades brasileiras cresceram sem planejamento, porque foram cidades que, de uma hora para outra, receberam muitas pessoas por causa da forma como aconteceu o nosso processo de urbanização. Tudo bem? Talvez você já tenha ouvido a expressão macrocefalia urbana. Uma macrocefalia, uma cabeça grande. O que é isso? Macrocefalia é quando você percebe num lugar que uma cidade ela cresce infinitamente mais do que todas as outras cidades ao seu redor. Então, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem a grande São Paulo, arredondando, 20 milhões de habitantes. Galera, 20 milhões de habitantes é 10% da população brasileira. Então isso é macrocefalia, é São Paulo e as outras cidades menores. Só que no caso paulista e brasileiro, várias outras cidades acabaram se desenvolvendo com o tempo. Veja o caso, por exemplo, da Argentina. A Argentina tem próximo de 45 milhões de habitantes. Se você olhar para a Grande Buenos Aires, a Grande Buenos Aires tem 12 milhões de habitantes. 1/4 da população argentina mora em uma cidade. Se você sai de Buenos Aires, dificilmente você vai encontrar uma cidade de médio porte atrativa, igual você, por exemplo, encontraria no Brasil. Então lá é ainda mais concentrado esse modelo de urbanização. Você vai para o caso do Uruguai, né? O Uruguai, Montevidéu tem 1 milhão de habitantes. A população do Uruguai é menor que 5 milhões de habitantes. Então veja como esse processo é um processo que ele acabou se desenvolvendo, né, em vários países mais pobres. É por isso, de certa forma, que a gente consegue perceber que nos países mais pobres, nos países em desenvolvimento, existem as chamadas megacidades. O que é uma megacidade segundo a definição da ONU? É uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Então presta atenção agora que eu vou falar para a gente não ter problema aqui. Por que é tão comum a existência de megacidades em países mais pobres? Porque a urbanização de países mais pobres foi assim, muito rápida, concentrada em poucos lugares, levando de uma só vez uma galera.
Então é normal as megacidades. Por que é mais raro a presença de megacidades em países desenvolvidos europeus? Porque foi um processo de urbanização mais disperso. Porque no mesmo país você tem várias cidades como polos de atratividade. Pô, Pablo, mas eu estou pensando aqui, cara, Estados Unidos e Japão são desenvolvidos. E eles têm umas megacidades colossais. Então vamos criar uma regrinha aqui na nossa cabeça? Megacidade é um processo característico de lugares onde se deu uma concentração econômica. No Japão, houve uma concentração econômica na costa leste. Nos Estados Unidos, também houve uma concentração econômica, primeiro, né, na costa leste e depois na costa oeste. Então, em lugares onde a economia se concentra exageradamente e com muitas pessoas nesse país, costuma existir megacidades. Agora, vamos fazer um fechamento? Segundo o vídeo anterior, hoje, metade da população do mundo praticamente ainda mora no campo. Então, tem muitos lugares do mundo que ainda estão se urbanizando. Quais são os lugares do mundo que mais se urbanizam? Os pobres. África e Ásia. Vamos olhar para a minha lousa? Será que os países africanos e asiáticos hoje se urbanizam no modelo mais parecido com esse ou se urbanizam mais no modelo parecido com esse? É evidente com esse. Então, pensa comigo. Países africanos extremamente populosos. De uma hora para outra, a galera sai das cidades, sai do campo e vai para aquela capital, tipo Lagos, na Nigéria, não é uma capital, mas é uma cidade muito importante, vai para aquela cidade muito importante de uma vez. O que acontece com essa cidade? Ela explode de pessoas. Quer ver? Ó, para não me deixar mentir. Onde estarão as maiores cidades do planeta nas próximas décadas? Olha essa sequência de mapas. Em 75, você percebe que muitas das grandes cidades do mundo estavam em países em desenvolvimento, nos Estados Unidos, no Japão e algumas na Europa. Tá? Isso são grandes cidades. Veja como em 2007 vai aumentando o número dessas maiores cidades, especialmente na Ásia, no Sudeste Asiático. Olha a previsão para daqui a alguns anos. Olha como vai aumentar o número dessas grandes cidades aqui e olha como vai aumentar o número dessas grandes cidades aqui. E aí no seu material você tem essa ilustraçãozinha bacana. Em verde aparecem as megacidades atuais, certo? Uma comparação então, né, de como era 2015 e como vai ser 2030. Então veja como existem megacidades em vários cantos do mundo. Mas eu te convido a reparar como que as megacidades de países mais pobres, tipo Brasil, você vai para a Ásia, como elas são mais populosas. Porque são países muito populosos e as pessoas se concentram mais em poucas cidades. Agora, em vermelho, aparecem novas megacidades. Veja onde vão aparecer essas novas megacidades. Sempre vão aparecer onde? Sempre vão aparecer em países mais pobres. Seguindo qual modelo, então, de urbanização? Sempre mais acelerado e concentrado em poucos lugares. Isso explica a disposição das megacidades no mundo. Tá? Bom, fazendo, então, um encerramento, tá, da nossa conversa sobre urbanização, eu acho legal esclarecer alguns pontos sobre a urbanização brasileira. Né? Eu já apresentei gráficos, eu peguei como exemplo, né, no slide que eu acabei de apresentar como é que foi a nossa urbanização, mas acho legal deixar alguns tópicos aí. Então, quais foram os grandes influenciadores da nossa urbanização? Tipo, por que de repente aquelas cidades que já existiam no Brasil começaram a receber mais pessoas do que, por exemplo, o campo, e por que novas cidades surgiram no país? O que determinou a nossa urbanização? A economia cafeeira. Quem lembra das aulas anteriores, a economia cafeeira ela foi precursora da nossa industrialização. Então percebe as imagens que eu mostrei? Tipo, São Paulo já vai viver um surto de urbanização por causa da economia cafeeira,
que vai se consolidar por causa da industrialização. Então, a industrialização, vamos dizer que foi o grande motor da nossa urbanização. Tá? A construção de Brasília e projetos agrícolas são muito importantes para explicar a urbanização, especialmente na região mais central do Brasil. Então, por que de repente, a partir dos anos 50, o Centro-Oeste começa a se urbanizar muito mais rápido? Porque Brasília foi construída e, ao mesmo tempo, diferentes projetos agrícolas que nós estudamos nas aulas de agrária foram implantados lá. Esses projetos agrícolas, pessoal, eles acabaram originando muitas cidades planejadas no Centro-Oeste. Então, Goiás, Mato Grosso do Sul, principalmente Goiás e Mato Grosso, tem uma série de cidades muito novas. Essas cidades são cidades que, de certa forma, foram implantadas na época que esses projetos agrícolas, né, foram desenvolvidos na região. A desconcentração econômica é uma expressão que a gente usa para generalizar. Olha, a partir do momento que novos polos de atratividade econômica começaram a surgir no Brasil, necessariamente essas cidades passaram a receber mais pessoas. E com isso a urbanização brasileira foi se consolidando cada vez mais e na década de 80 o Brasil já era um país de urbanização consolidada. Tá bom? Essa tabela que ela aparece no material aí de vocês, eu acho que ela é uma tabela que você deve tomar bastante cuidado pelo seguinte. Então, taxa de urbanização. Tenho certeza que se eu perguntar assim, qual é a região mais urbanizada do Brasil? Você não vai nem ter dúvida. Sudeste. Então vamos olhar? Taxa de urbanização 2010, Sudeste. Você tem razão. Então 92%, 93% da população é urbana. Sudeste é a primeira. E se eu te perguntar, qual é a segunda região mais urbanizada do Brasil? Qual é a resposta que eu costumo escutar muito? Sul. Não? Olha para a tabela. É o Centro-Oeste. Tem gente que não acredita nisso. Pablo, não é possível, meu. O Centro-Oeste é aquela região lá que você acabou de falar, do agronegócio, que a galera, né, trabalha no campo. Eu não falei que o agronegócio as pessoas trabalham no campo. O agronegócio é uma atividade urbana que usa o campo para plantar e as coisas são produzidas na cidade. Então entende porque a história de ocupação do Centro-Oeste já foi de uma agricultura mecanizada. As pessoas não moram no campo lá, as pessoas moram em cidades. Nessas cidades que eu falei, por exemplo, que foram planejadas da época. Por isso que a taxa de urbanização ela é alta. E no Sul, por que não vai ser tão alta quanto o Centro-Oeste? Porque aí tem agricultura familiar. E diferente do agronegócio, o agricultor familiar mora no campo. Por isso que vai ter uma taxa um pouquinho menor de urbanização. Então aqui vocês costumam confundir bastante. Quer ver outra confusão? Qual é a região menos urbanizada do Brasil? Aí vocês ficam na dúvida. Puta, Pablo, eu sempre não sei dizer se é Nordeste, se é Norte. A menos urbanizada do Brasil é o Nordeste. Pablo, mas o Norte é floresta, cara. Como assim? Pois então. As pessoas no Norte moram em grandes capitais, como Belém, como Manaus, tudo bem? Sim, tem gente que mora no campo, mas também existe uma ocupação urbana. Enquanto no Nordeste, a gente estudou, muitas pessoas vivem daquela agricultura familiar muito pobre. Por isso que ainda é uma região que, no caso brasileiro, tem o maior contingente de população rural. Fechado? Com isso, então, a gente finaliza a nossa primeira aulinha, né, sobre conceitos de geografia urbana e no próximo videozinho eu respondo os exercícios aí para você. Valeu?